E o RB Leipzig da Alemanha colocou na mesa do Flamengo 12 milhões de euros pelo Léo Ortiz. Eu vou falar sobre isso. Vou falar de Mbappé, que perdeu a cabeça com o Internacional e decidiu emitir uma nota oficial. E vou falar também de Saul Niguez, que foi relacionado para o jogo de hoje e pode fazer sua estreia. Então, rapaziada, sem muita enrolação, eu vou ter que pedir para cada um de vocês para não pular esse vídeo. Sabe por quê, galera? Porque hoje tem Mengão na Copa do Brasil e eu tô aqui trazendo tudo de informações do nosso Flamengo para cada um de vocês. Bom, rapaziada, antes de falar do RB Leipzig, que quer contratar o zagueiro Léo Ortiz, deixa eu pedir uma coisinha para você mesmo, torcedor rubro-negro, para já se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, até porque, galera, eu já percebi que tem muita gente que visita o meu canal todos os dias, assiste os vídeos, porém, ainda não é inscrito, mas eu vou aproveitar esse momento, porque hoje tem jogo do Flamengo, para pedir para cada um de vocês apertar esse botãozinho aqui, rapaziada, ó, já se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, porque quando eu trouxer informações do nosso Mengão, vocês vão ficar por dentro de tudo. Pronto, rapaziada, agora sim. Vamos para o que interessa, vamos para as informações do nosso Mengão, porque acabou de sair a notícia que o RB Leipzig da Alemanha está de olho e quer contratar ele mesmo, rapaziada, o 10 da zaga, o Léo Ortiz. Mas vem dar uma conferida, galera, nos detalhes aqui da informação que eu apurei para vocês. Olha só, rapaziada. O Flamengo recusou uma proposta do RB Leipzig por Léo Ortiz, rapaziada. A oferta dos alemães foi de 12 milhões de euros fixos, rapaziada. Aproximadamente 78 milhões de reais, mais 3 milhões de euros, 19,5 milhões de reais em bônus por metas, rapaziada, totalizando 15 milhões de euros, que dá aproximadamente, rapaziada, 97,5 milhões de reais. Mas não para por aí não, rapaziada, a informação continua, olha só. O clube respondeu de forma imediata que não pretende negociar nenhum de seus titulares nesse momento. Apesar da negativa, o Leipzig deve tentar novamente, rapaziada. E outro time da Alemanha também sinalizou interesse e pode formalizar uma oferta nos próximos dias. Ou seja, rapaziada, o 10 da zaga, o Léo Ortiz, aquele mesmo Léo Ortiz que fez o gol contra o Atlético Mineiro, rapaziada, pelo Brasileirão, entrou na mira do RB Leipzig da Alemanha. E segundo a informação que eu passei aqui pra vocês, tem outro clube também que já está de olho nele, rapaziada. É incrível, galera, mas infelizmente é assim, o futebol brasileiro, quando tem um jogador, que é principalmente que joga no Flamengo, que é um clube gigante, que é um clube bem visado, rapaziada, quando o cara começa a se destacar, começa a atrair olhares, rapaziada, do mundo inteiro. Ou seja, o Léo Ortiz, ele é sólido, tanto na zaga, como ele também faz gols lá na frente, rapaziada, em qualquer clube, seja da Europa, ou seja, de qualquer lugar do mundo, rapaziada, quer contar com um jogador desse tipo. Ou seja, segundo a informação, ele entrou na mira do RB Leipzig, que ofereceu 15 milhões de euros, que foi imediatamente recusada pela diretoria do Flamengo. Porém, eles prometem vir com mais dinheiro de novo, rapaziada. Segundo a informação, não só o RB Leipzig da Alemanha, mas também tem outro clube. Mas eu queria saber de vocês, rapaziada, torcedores rubro-negros, vocês acham que o Flamengo deve abrir mão de Léo Ortiz, rapaziada? Eu vou pedir pra vocês deixar aqui nos comentários, galera. Deixa o comentário de vocês, rapaziada. Mudando de assunto, galera, e continuando falando de Flamengo. Agora sim, deixa eu falar dele, o presidente Mbappé do Flamengo, que perdeu a cabeça com o Internacional, que não quer pagar a dívida do Thiago Maia. E o perfil oficial do Flamengo, rapaziada, foi para as redes sociais e decidiu se manifestar, rapaziada, até porque o Internacional tá contratando jogadores, mas não quer pagar a dívida com o Mengão. Olha só,
após o Internacional realizar mais uma contratação, sem ter quitado sequer uma parcela da compra do Thiago Maia, o Flamengo emitiu uma nota oficial, rapaziada, repudiando tal atitude. Olha só, o Clube de Regatas do Flamengo lamenta que o Esporte Clube Internacional siga descumprindo os compromissos financeiros assumidos com esta instituição, ao mesmo tempo em que anuncia publicamente a contratação de novos atletas, rapaziada, como o Alan Rodrigues, anunciado hoje. Segundo a matéria publicada na imprensa, o clube se comprometeu a pagar 4 milhões de dólares, rapaziada. Em novembro de 2024, o Flamengo formalizou, junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, da CBF, rapaziada, uma cobrança referente à aquisição do atleta Thiago Maia. O Internacional deixou de pagar integralmente, rapaziada, as 5 parcelas previstas, todas já vencidas no valor total de 1,25 milhões de euros, rapaziada. Ainda assim, mesmo sem qualquer fato novo que justificasse a postergação, a sentença foi adiada e está prevista apenas para o dia 6 de setembro. Ou seja, rapaziada, quem perde com isso tudo é o Flamengo, até porque o Internacional ficou de pagar as parcelas do Flamengo, sequer não pagou nenhuma parcela, tá contratando novos jogadores, mas não se lembra de pagar o Flamengo, rapaziada. O Flamengo emitiu uma nota oficial e o Flamengo vai tentar de todas as formas, rapaziada, é isso mesmo, vai tentar de todas as formas com que o Internacional pague essa dívida, rapaziada, até porque o Thiago Maia quase foi negociado com o Santos. O Internacional tentou, rapaziada, é isso mesmo, o Internacional tentou transferir a dívida para o Santos, porém, o Santos não apresentou as garantias bancárias ali que o Flamengo exigiu, rapaziada. Ou seja, o Thiago Maia voltou para o Internacional não quer pagar o Flamengo mais. Eu tenho certeza que se depender do BAP, ele vai fundo para fazer o Internacional pagar essa dívida. E tem que pagar mesmo, rapaziada, os caras são caloteiros. Contrata outros jogadores, paga salário, mas não se lembra de pagar a dívida com o Mengão, rapaziada. Eu fico chateado, galera. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando falando de Flamengo. Agora sim, rapaziada, deixa eu falar dele. Saul Niguez, porque saiu a informação que o Saul Niguez foi relacionado para o jogo de hoje, para o duelo de hoje contra o Galo, e ele pode fazer sua estreia, rapaziada. É isso mesmo, dá uma olhada. Desde sexta-feira, integrado aos treinamentos com o elenco do Flamengo, Saul já conta os dias para fazer sua estreia com o manto sagrado. O espanhol confirmou que está entre os relacionados para o jogo de hoje, rapaziada, contra o Atlético Mineiro, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Vou falar aqui o que ele falou. Abre aspas para o Saul Niguez. Vinha ao clube mais louco do Brasil, ao que tem mais torcedores, que tem mais torcedores, que mais pressão tem, mas gosto dos objetivos que eles têm aqui. Quero ajudar o Flamengo. Estou há 3 meses sem jogar, rapaziada, mas estou treinando há 5 dias. Hoje estou convocado. Se o Felipe Luiz precisar e o clube precisar, estou disposto a correr qualquer risco, rapaziada. Dar o melhor nos minutos que eu puder jogar. Ou seja, rapaziada, segundo a informação, Saul Niguez, o próprio jogador falou que está relacionado para o jogo de hoje. E se o técnico Felipe Luiz contar com ele para hoje, ele vai jogar e ele vai ali correr qualquer risco, né, rapaziada? Porque ele disse que tá alguns meses sem jogar e tá alguns dias treinando, rapaziada. A gente vai ver se o Saul Niguez vai jogar hoje, se o Saul Niguez vai fazer sua estreia hoje contra o Atlético Mineiro. Já que eu tô falando de estreia, rapaziada, já que eu tô falando do jogo de hoje, deixa eu falar de Ayrton Lucas, que se machucou no jogo contra o São Paulo, teve uma lesão considerada um pouco grave, né, rapaziada, das travas da chuteira do jogador do São Paulo, entrou na perna do Ayrton Lucas, ele estava se recuperando e está relacionado para o jogo de hoje. É isso mesmo, rapaziada, ótima notícia dentro do Mengão. Olha só, Ayrton Lucas está de volta após se recuperar de um corte na perna. Ele reforça o Flamengo no jogo
contra o Atlético Mineiro hoje, rapaziada, pela Copa do Brasil. O lateral se machucou contra o São Paulo em julho, com um corte de 8 centímetros, rapaziada, que expôs o osso. Após cirurgia e recuperação, ele voltou a ser relacionado. Ou seja, rapaziada, hoje pode ser a estreia de Saul Niguez. E hoje, rapaziada, o Ayrton Lucas também está relacionado e pode ajudar o Mengão nessa batalha contra o Atlético Mineiro. Mudando de assunto, rapaziada. E é claro, falando de Flamengo assim, né, rapaziada? Já que eu falei do Flamengo, deixa eu falar aqui de Lucas Paquetá, porque ele foi inocentado hoje, rapaziada, é isso mesmo. Tanto o Lucas Paquetá, ele decidiu ali desabafar, né, rapaziada, nas redes sociais com o West Ham. O seu clube também publicou ali uma nota oficial, mas o Lucas Paquetá, rapaziada, ele meio que desabafou nas redes sociais, olha só. Abre aspas para o Lucas Paquetá. Os inimigos virão contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Desde o primeiro dia desta investigação, mantive a minha inocência contra essas acusações gravíssimas, rapaziada. Não posso dizer mais nada agora, mas também não consigo expressar o quanto sou grato a Deus, e o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto, rapaziada. Ou seja, Lucas Paquetá foi inocentado de verdade, rapaziada, por manipulação esportiva, galera. Ou seja, ele não tem nada a ver. Isso tudo, rapaziada, só prejudicou o jogador, porque ele falou que por muito tempo ele ficou calado, rapaziada, sabendo que ele era inocente, mas estava sendo julgado. Eu só digo uma coisa pro Paquetá, rapaziada. Paquetá, volta pra casa, volta pro nosso Mengão, mano, porque aqui é teu lugar. Mudando de assunto, galera, e continuando falando de Flamengo, e falando do jogo de hoje, né, rapaziada, porque eu falei que Saul Niguez pode estrear hoje. Eu falei também que Ayrton Lucas está relacionado para o jogo de hoje. E as novidades para o jogo de hoje é essa, rapaziada. Jorge Carrascal e Samuel Lino vão ser apresentados no jogo de hoje. É isso mesmo, rapaziada. O Samuel Lino, que chegou primeiro que Jorge Carrascal, e o Jorge Carrascal, que chegou ontem, né, rapaziada, já vai ser apresentado hoje no Maracanã, um Maracanã lotado, disputa da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Eu sempre digo, rapaziada, é um palco ideal apresentar o jogador no Maracanã simplesmente lotado, rapaziada. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer a cada um de vocês, rapaziada, que vieram até o final do vídeo e que escutaram eu falando isso, rapaziada. Agradecer de coração. E vamos que vamos pra cima do Galo, porque hoje tem que dar Mengão, rapaziada. E quem não é inscrito, galera, ó, já se inscreve aí no canal, já ativa o sino de notificação e vem fazer parte da nossa família, rapaziada. Vamos ajudar o nosso canal aqui a crescer, rapaziada, mais e mais. Valeu!